Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Mais um resultado para o Vitória positivo no Barradão hoje, 1-0 sobre o Botafogo, né? E o Barradão vem se confirmando e continua sendo o pé de coelho do Vitória. Pé de coelho é a forma de dizer, porque não é só sorte, né? Ele acaba tendo competência em ganhar dentro de casa. Para vocês terem ideia, o Vitória está ocupando hoje a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, né? Tem 29 pontos em 23 jogos, e desses 29 pontos, 25 pontos foram conquistados dentro do Barradão, ou seja, só 4 fora. Isso mostra a força e porque o Vitória está na 12ª colocação. Essa campanha são 8 vitórias, tem 5 empates e 10 derrotas, todas derrotas fora, aliás, com exceção de 2 derrotas em casa, uma para o Flamengo, por 2-1, que foi injusta, a gente inclusive perdeu um pênalti, e outra para o Palmeiras, que foi aquele 4-0, que vocês sabem toda a história da não expulsão do jogador do Palmeiras quando o jogo ainda estava 0-0, então o Vitória ia ficar com um a mais e provavelmente iria ganhar o jogo. E depois a expulsão do zagueiro do Vitória e a expulsão de outro jogador. O Vitória ficou com -2 ainda no primeiro tempo, então muito complicado. Mas o que eu queria falar aqui mesmo um pouquinho era sobre o Barradão. Eu acho que tem alguma coisa aí que a gente tem que tentar desvendar. Existe uma teoria que eu estou aqui pensando e queria compartilhar com vocês, de ao invés do Vitória ter o aspecto da altitude, como alguns times têm, né, principalmente os times que jogam no Peru, na Bolívia, e que os times brasileiros vão lá e via de regra, acabam perdendo ou empatando, a exemplo do Botafogo, agora que perdeu de 6-1, do Cienciano, time peruano, que está na 16ª colocação do campeonato peruano. Mas o Vitória ele tem um outro trunfo aí. Ao invés da atitude, o Vitória ele tem a baixitude. O que quer dizer isso? Vocês sabem que o Vitória ele é construído numa depressão, né? Então, quem entra no estádio, que não conhece aqui o Barradão, você entra no nível da rua, no nível do alinhamento da calçada, né? Então você entra, e para você adentrar as arquibancadas e ver o jogo, é claro, você tem que descer uma escada, você tem que descer como se fosse uma rampa ou uma ladeira, para aí sim você acessar o arquibancada do Barradão. Então ele é feito numa depressão, ele não é construído é, com cimento e tudo para cima. Aquele que quando você chega no estádio, olha e vê aquele estádio assim na sua frente. Não. Você chega no Barradão, você não vê nada. Você entra, passa pelas catracas e aí sim, desce a escada e você vê o Barradão abaixo do nível do solo e, vamos dizer assim, numa linguagem figurada, abaixo do nível do mar. Então, o Vitória, ele está ganhando os jogos no Barradão devido à baixitude. Todos os times que jogam no Barradão, eles têm dificuldade de ganhar, e como eu falei anteriormente, quase sempre perdem, pela pressão da torcida, pelo clima que é criado, os times acabam, não sei se, se preocupando demais, eu não diria medo, né, que hoje o jogador profissional está acostumado, mas cria um clima que o jogador adversário ele fica impressionado com aquilo. Então a gente está ganhando pela baixitude. Grave isso daí e divulgue para os seus amigos e toda essa teoria. Não é altitude como acontece lá com os times do Peru, mas a baixitude. E normalmente a gente ganha aqui em casa. Eu vou mostrar num gráfico aqui para vocês, quem não conhece, como é o estádio do Barradão, né? Pelo menos uma foto que demonstre isso que eu estou falando, para vocês verem o quão é importante essa baixitude. Tá bom? Então, 1-0, Vitória sobe para a 12ª colocação. Desculpe. E o Vitória acaba ficando, vamos dizer assim, não tranquilo, que a zona de rebaixamento está ali perto. Mas o próximo jogo é com o Bahia, nosso rival aqui tradicional de Salvador da Bahia. E espero que a gente ganhe para a gente ir para 32 pontos e aí ficar faltando mais 13 pontos, né, para a gente chegar no número mágico, para a gente fugir do rebaixamento e se preocupar ou pensar em metas maiores. Então seriam mais 4 vitórias se a gente passar pelo Bahia e acabar ganhando. Tá ok, pessoal?
Espero que você tenha gostado. Divulguem a teoria da baixitude, que eu acho que é isso que está fazendo o Vitória ter o desempenho que ele está tendo. O Barradão ele sempre foi uma marca principal do Vitória, mas há algum tempo não vinha se destacando, não via sendo um fator de decisão como está sendo agora. Tá certo? Se der, se inscreve aqui no meu canal, compartilha, comenta, eu vou agradecer muito. Valeu, pessoal. Um abraço.